Meus irmãos, a paz do Senhor seja sobre a sua vida nesta oportunidade. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Logo mais às 19h20, eu estarei saindo para a escola teológica, mas eu queria compartilhar uma reflexão da palavra que se encontra em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. E paz vos sejam multiplicados. Olha o grau de profundidade em que escreve o apóstolo Pedro na sua primeira carta. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicada. É interessante nos nossos dias que nós vemos poucas pessoas pregando sobre o pecado. A gente observa que vê poucas pessoas pregando sobre a vinda de Jesus. A gente observa que poucas pessoas pregam sobre santificação, né? Mas a gente não pode ser seletivo com a pregação do Evangelho. Eu não posso estar aqui diante de vós e pregar só aquilo que agrada, que massageia o seu ego. Muitas das vezes a gente vai à casa de oração e exclama ao Senhor e diz: Senhor, fala comigo. Mas eu quero que você entenda uma coisa: Deus não vai falar o que você quer ouvir. Deus vai falar o que você precisa ouvir. Sempre será dentro deste prisma. O Senhor Deus, ele vai falar o que você precisa ouvir. Pois a gente vai observar que nós somos tendenciosos a querermos ouvir só aquilo que massageia o nosso ego. A gente precisa despertar-se para a realidade, tá, da palavra de Deus construída na nossa vida. Então, nós precisamos, de fato, olharmos para a palavra de Deus como realmente ela é, um plumo, para nivelar a nossa vida dentro da vontade de Deus. Se você vai a um culto, se você entra numa live só para ouvir pessoas que massageiam o seu ego e pregam só aquilo que você quer ouvir, você está no caminho errado. Desde que aquilo que você queira ouvir é o que Deus deseja transmitir para você, o que você precisa. Então, muitas das vezes, na mensagem, Deus vai te consolar. Muitas das vezes, na mensagem, Deus vai te exortar. Quer seja a exortação ou quer seja a consolação, dentro da expressão da voz de Deus por meio da palavra, vai edificar a sua vida.
Eu entendo pelo texto sagrado que o rei Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade. Ele tinha a responsabilidade de um reino sobre os seus ombros. E a Bíblia diz que o Senhor Deus falou com o profeta Isaías. E ao falar com o profeta Isaías, entregou-lhe uma mensagem para que ele entregasse ao rei Ezequias. E a mensagem foi esta: coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás. Eu acredito, o texto não deixa assim bem claro, mas eu acredito que o rei Ezequias, ele estava orando. Ele estava buscando ao Senhor. E a resposta que ele recebe da parte do Senhor é uma sentença. O Senhor dizendo: da cama em que tu estás, tu não levantarás. Você morrerás. Mas a gente percebe a profundidade do coração de Ezequias no estado de quebrantamento e contrito perante o Senhor. Porque o profeta, ele não vai falar o que você quer ouvir. O profeta, ele não vai massagear o teu ego. O profeta, ele vai falar e transmitir aquilo que Deus quer declarar. Então, o profeta Isaías chegou na presença do rei Ezequias e disse: o Senhor mandou te dizer, você morrerá. O que eu acho lindo, irmãos, no texto, é que a enfermidade dele era mortal. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei quais são as dificuldades que você está enfrentando na vida. Eu espero que, pela uma direção da palavra e uma direção do Espírito de Deus que habita na sua vida, você esteja louvando ao Senhor. Você esteja firme na presença do Senhor. Você esteja com seu coração alegre, louvando ao Senhor. Porque em qualquer circunstância da nossa vida, a nossa postura é estarmos firmes e constantes, sempre abundantes na presença do Senhor. Porque é muito simples, irmãos, como a gente sempre bate na tecla, adorar a Deus quando tudo vai bem. Mas a Bíblia diz que Deus prova o nosso coração. O nosso coração, ele é provado como ouro no fogo. Porque o fogo, para o cristão, ele tem o poder de purificar. O fogo, ele vai consumir as impurezas, como ele remove a impureza do ouro. Oh, glória! E você precisa entender que Deus vai provar o seu coração. Deus vai permitir algumas situações na sua vida. E eu espero que você passe pela prova adorando ao Senhor, orando e buscando a sua presença. O rei Ezequias, ele estava passando momentos difíceis. O rei Senaqueribe estava à sua porta com um exército afrontando tanto a ele quanto ao povo de Israel. Mas ele faz uma oração ao Senhor. Oh, glória! Deus ouve a oração, porque ele vai diante do templo, se prostra diante de todos e ora ao Senhor. E o Senhor do alto dos céus ouve a sua oração e traz resposta a Ezequias. E Deus dá vitória ao rei Ezequias. Mas ele estava passando por essa dificuldade, desta enfermidade.
Então você percebe que quando o rei ele está no seu trono, no seu lugar, ele recebe a visita do profeta Isaías. Só que o profeta, ele trouxe uma mensagem que era uma sentença sobre ele. Qual é a esperança de quem está enfermo, irmãos? Que o Senhor cure. Quem é a esperança de quem está numa cadeira de roda? Que o Senhor levante. Quem é a esperança de quem está com HIV? Que o Senhor cure. Quem é a esperança de quem está com leucemia? Que o Senhor restabeleça a vitalidade do sangue do seu corpo. Orabando rebe alabassou kenebianai. Mas eu quero te dizer, se você clamar com coração sincero e verdadeiro ao Senhor e não se ausentar enquanto a resposta não chegar, Deus liberará a palavra sobre a sua vida. Que palavra, pastor? Não sei. A resposta é dele, a direção é dele. Ele é Senhor da minha vida. A Bíblia diz que nós somos propriedade peculiar do Senhor. Oh, glória! Então perceba que ele recebe o profeta. O profeta olhou para o rei Ezequias e disse: assim te diz o Senhor. Prioridade aqui, coloca primeiro a tua casa em ordem. Na tua casa espiritual, bata no seu peito agora. Oh, rabandá, suiderrebe, calamanderrebe, anai. Olhe para dentro do teu interior. Como está a tua casa espiritual? Quem é o morador da tua casa espiritual? A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E eu quero que você compreenda que todo ser humano na terra passa a ser templo e morada do Espírito Santo quando as suas vestes e o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, passa a ser purificado pelo poder do sangue de Jesus. É o que eu acabei de ler em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, porque o sangue de Jesus tem o poder de purificar as nossas vidas de todo o pecado. Então a palavra do Senhor que desceu sobre o rei Ezequias foi: coloca a tua casa em ordem. Primeiro, coloca a casa em ordem. Às vezes você está orando, você está jejuando, mas como está a tua casa espiritual? Muitas das vezes você está orando pedindo ao Senhor. Mas a primeira coisa que temos que refletir é como está a nossa vida. Porque primeiro eu preciso consertar a minha casa. E eu quero trazer o sentido aqui, a minha casa espiritual. Você precisa trazer isto à tua memória, à tua mente. A tua mente, porque a Bíblia diz: se vocês estiverem na minha palavra, e a minha palavra estiverem em vós, pedireis tudo ao Pai, e vos será feito. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. A palavra de Deus precisa estar em mim. Por quê? Porque a mudança não começa por fora, a mudança começa por dentro. Quem peca
Não consuma o pecado porque eu vou pecar. Não, o pecado ele começa primeiro por dentro, na mente, no pensamento, ele é alimentado. E quando ele é alimentado, ele é fortalecido. Então você precisa compreender que isso também é chamado de impurezas. Então a primeira ordem foi: coloca a tua casa em ordem. Porque você morrerá. Você não vai escapar. A Bíblia diz que falando o Senhor Deus, não cumprirá. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus usou o profeta para entregar uma mensagem de sentença sobre o rei Ezequias. E às vezes não estamos esperando receber este tipo de mensagem de Deus. Porque, meus irmãos, nos nossos dias, você não ouve uma mensagem de repreensão, de exortação dentro dos princípios, dos critérios que a palavra de Deus exige para que nós possamos ter uma vida libada na presença do nosso Deus. Não se engane, de Deus não se zomba. Não se engane. Porque você conhece a você mesmo. A tua consciência movida pelo Espírito de Deus e a palavra, você sabe se você está com a sua casa em ordem ou não. Você sabe. Então perceba que a ordem foi: tu morrerás, tu não vai escapar. Mas o que eu acho lindo é a verdade, é a sinceridade. Muitas pessoas oram e querem esboçar palavras bonitas, mas a sua oração precisa ser com inteireza e sinceridade de coração diante de Deus, porque senão seremos hipócritas. Muitas pessoas leem o Pai Nosso, e o Pai Nosso foi uma oração modelo, porque os discípulos olharam para Jesus e disse: Senhor, nos ensina a orar. Então Jesus olhou para os discípulos e disse: quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, assim no céu como na terra. Eu te pergunto, você faz a vontade de Deus de forma plena? Você faz a vontade de Deus andando e palmilhando nessa terra? Você perdoa ele fala, perdoa as nossas dívidas como temos perdoado os nossos devedores. E ele está falando de dívida emocional, de dívida financeira. Então, se você faz uma oração, mas não é a verdade do teu íntimo, do teu coração, isso soa como hipocrisia diante de Deus. Não é a verdade expressada dentro da tua oração. Quando Ezequias vai orar, ele clama ao Senhor com estas bases e com estes princípios. Então, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ó Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos.
E Ezequias chorou amargamente. Olha os princípios aqui, irmãos. Ele ora e diz: lembra, traz à tua memória, Senhor, que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, reto. Não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda, e nem olhou para trás, mas olhou para o alvo, que era o eterno e soberano Deus. E fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou. É tão bom, irmãos, orarmos. Quando você ora e as lágrimas descem, você sente o Espírito de Deus se mover no teu íntimo. Uma alegria dos céus toma o teu ser. É porque Deus está recebendo a sua oração. Deus está colhendo as tuas lágrimas. Sabe o que eu acho lindo? É que quando Deus vê a sinceridade, a verdade, as lágrimas de Ezequias, Isaías ainda não tinha saído do palácio. Veio uma segunda vez a palavra do Senhor ao profeta Isaías, dizendo: vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade, e eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acás. Assim, o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. Meu Deus, a oração pode revogar sentenças. Não há nada impossível para quem coloca os seus joelhos no chão e ora ao Senhor, expressando a verdade e a sinceridade do seu ser. Quer receber vitória, irmãos? Ore. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus. O diabo pode apontar o dedo para o seu passado, mas quando o diabo apontar o dedo para o teu passado, diga para ele que o teu presente está nas mãos de Deus e é Deus que vai soprar o teu futuro. O teu passado, o Senhor lançou no mar do esquecimento. E a Bíblia diz em Miqueias 7,19: Deus tornará a ter compaixão do homem, pisará aos pés as vossas iniquidades e as lançará no mar do esquecimento. Então, você precisa se mover pela força da fé. Você precisa, de fato, orar com sinceridade e com verdade, porque Deus quer mudar a situação da sua vida emocional, psicológica, espiritual e social. Não depende de Deus, depende de você. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquele que se move por fé, o Deus do impossível, quer se manifestar para mostrar as possibilidades que ele quer manifestar na sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero deixar esta palavra de reflexão a você nessa oportunidade e te dizer: perca tudo, mas não perca a fé em Cristo Jesus. Que a fé seja prioridade na sua vida. Não se conforme com frieza espiritual. Não se conforme com o estado como está a tua vida. Não se conforme aos moldes deste mundo.
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deixa o novo de Deus te encher e transbordar a sua vida, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oh glória! Bendito seja o nome do Senhor. Esta palavra é uma palavra vindo de Deus para a sua vida. Guarde ela na sua mente, guarde ela no seu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde. Meus irmãos, agora eu estarei indo ali para a escola teológica. Eu desejo o melhor de Deus para a sua vida. Eu desejo o melhor de Deus para a sua família, para a sua casa. Eu desejo todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus para você. Lembre da promessa que Deus fez a Abraão. E Deus declarou algo poderoso. Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você está na mão de Deus. Confie nele, e o mais ele fará na sua vida. Meus irmãos, fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe. Ô glória!